Amém. Igreja, esse mês de março e primeira quinzena do mês de abril, nós vamos estar ministrando acerca da família, né? E o lema, a divisa é esta, né? A minha família é um presente do Senhor. Vocês têm entendido dessa maneira ou não? Amém ou não? Vamos lá. Acredita nisso ou não? É um presente ou é um presente de grego? Hã? Na verdade, irmãos, a nossa família é um presente de Deus. Por mais que você ache que seu marido ou sua esposa tem sido algo difícil para você carregar, para você conduzir, mas um tem responsabilidade para com o outro. E você tem que amar a sua esposa, a esposa precisa amar o esposo, amar os filhos e, acima de tudo, amar a Deus, né? Por isso que estamos tendo esse momento, para lembrar, porque tudo que nós estamos falando, vai ser falado, talvez você já tenha ouvido. É que nós temos este mau costume de esquecer. Esquecer ou fingir que não sabe. E deixamos os princípios, né, fugir das nossas mãos, do nosso entendimento, e então passamos a viver segundo a nossa vontade, o nosso querer, segundo a nossa razão. A gente ouve muito isso entre nós, família, né? Ah, porque eu tenho razão. Mas na verdade a razão tem que ser Jesus. Jesus tem participado da sua família, da sua vida. E aquilo que você está fazendo para o seu esposo, ou você está fazendo para a sua esposa, Jesus agiria dessa maneira, falaria algumas coisas que muitas vezes falamos. Então é isso que Deus quer falar ao seu coração. E hoje Deus vai falar especialmente com as mulheres. Não que não sirva para o homem, vai trazendo ao seu coração também, marido, você que é filho, adolescente, jovem, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando este momento da Tua palavra. É um momento tão especial, onde o Senhor é que fala conosco. Que o Senhor esteja usando a vida da Marta, para que possa trazer uma palavra, em especial para as mulheres, para as esposas, mas também serve para todos nós, serve para a família. E assim tenhamos esse entendimento e um coração aberto para receber esta boa palavra, esta boa semente, que eu tenho certeza, Pai, que vai cair numa boa terra, e essa semente vai germinar, vai crescer e vai dar bons frutos. Nós oramos com gratidão por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Fala comigo, fala conosco, usa a vida da Marta. Derrama de uma unção, para que esta palavra entre no coração de cada um e possa causar transformações, mudança, trazendo uma revelação do teu conhecimento a cada um de nós. Repreendemos todo mal, todo intento do inimigo, que ela tenha esta liberdade no teu espírito para ministrar, sendo direcionado pelo Senhor, uma palavra que venha nos alimentar, nos edificar, nos transformar, nos exortar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Antes de eu entrar realmente no assunto, no texto, eu quero estar compartilhando com a igreja um pedido, um compartilhamento que eu também recebi, da nossa irmã Eli, né, esposa do Leonel. Há umas terças-feiras atrás, ela trouxe um pedido na nossa reunião de terça de oração, sobre a senhora Bernadette,
mãe de um colega de trabalho dela. Ela estava na UTI já há uns 10 dias. Ela tinha feito uma cirurgia para retirada de um câncer da garganta. E durante a cirurgia ela teve uma parada cardíaca. E já estava há uns 10 dias na UTI. O médico havia falado que, como já estava há 10 dias, havia necessidade de tirá-la dos aparelhos. Mas que isso era muito arriscado. Aí ela trouxe esse pedido numa terça-feira, nós oramos pela senhora Bernadette, e ela está nos dizendo hoje que o Senhor ouviu o nosso clamor, ela foi tirada dos aparelhos, ela já está se recuperando, já está conseguindo sentar e se alimentar. Amém? Então, glória a Deus por isso, né? Por nosso Deus ser um Deus de amor. Nós não a conhecemos, né? É mãe de um colega de trabalho da Eli, mas nós oramos aqui, o Senhor a visitou lá. E ela está se recuperando. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 2, 18 a 24. E vamos estar falando aqui hoje sobre a mulher. Acharam? Amém? A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Idônea aqui está no sentido de compatível com ele, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que ele fosse compatível, né? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Obrigada. Amém? Então, o que a gente vê aqui, né? Que desde o princípio, Deus tinha o propósito de uma mulher para o homem, que lhe fosse compatível, que lhe fosse idônea. E depois que ele criou tudo, ele criou a mulher. Outro dia Ezequiel estava falando aqui, ai, coitado de Adão, né? Deus deixou a mulher por último, criou os animais, criou a vegetação, criou o homem, deu ao homem a tarefa de dar nome a tudo, né? Sentia falta para depois criar a mulher. Aí eu estava falando para ele e para um outro irmão, né? Sabe por que Deus fez isso? Deixou a mulher por último? Para ela não dar palpite em nada que estava pronto. Né? Senão ela já ia começar, né? Tadinha da tartaruga, né? Casco tão pesado, anda tão devagar, né? Coitado do tucano, por que aquele bico tão comprido? Né? Mas não, Deus tinha o propósito, né?
fazia parte da sua criação. Eu creio que Deus demorou, não que ele demorou, né? Mas na verdade Deus estava caprichando, né, irmãs? Diz que Deus não demora, Deus capricha. Amém? Às vezes eu brinco falando assim, Deus rascunhou no homem e aperfeiçoou na mulher. A mulher é um homem perfeito. Brincadeira. Lá em 1 Pedro também, vamos lá. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Primeira Pedro 3, de 1 a 6. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Então, quando a palavra fala aqui sobre submissão, na verdade, é estar debaixo da mesma missão, né? Deus criou o homem e mulher, não um melhor que o outro, mas um completando o outro, um ajudando o outro, né? Para uma tarefa, manifestar a sua glória, e também para que ele tivesse comunhão com eles, com o casal. Aqui Deus estava criando a família, ele já tinha o propósito dos dois se unirem, povoar, encher a terra, né? Ele queria muitos filhos, como Adão e Eva, que nesse momento também eram puros diante de Deus, né? Não havia ainda o pecado entrado aqui para tentar estragar essa linda história, né? Mas mesmo depois disso, a gente vê o amor, a misericórdia de Deus. Logo depois do pecado, ele já falou sobre Jesus, para que viria reconciliar novamente o homem a Deus, né? Nós sabemos que Jesus morreu na cruz não para que tivéssemos uma religião, mas para que tivéssemos comunhão com ele, voltasse aquela comunhão que Deus tinha com Adão e Eva no princípio, no jardim, com aquela família que ele amava. Jesus nos religa novamente ao Pai para termos essa comunhão. Amém? E o mesmo propósito que Deus teve quando ele criou Adão e Eva, aquela família que ele ia ter com ele todos os dias, caminhava com eles, compartilhava com eles. Deus quer hoje ter essa mesma comunhão com a nossa família. Amém? Para isso, além de Jesus ter morrido na cruz para nos religar ao Pai, ele nos mandou o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo precisa ter liberdade em nossa vida, em nosso coração, dentro da nossa casa. Ele precisa se sentir ali acolhido, querido. Amém? Para que a gente tenha essa comunhão com Deus. Vamos ler mais um texto, porque depois aí a gente vai estar voltando em cada um deles. Efésios 5, 22 a 24.
Amém? Efésios 5, do 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Né? E no 5:25 diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, essa submissão que diz aqui, né? Estar debaixo da mesma missão, né? A mulher deve se sujeitar ao marido. Isso é apenas para que haja uma ordem dentro da família, né? Porque senão onde todo mundo manda vira bagunça, né? Então Deus colocou essa ordem e não é natural da mulher ser submissa, né? Exatamente porque como Deus criou a mulher para ser auxiliadora, ajudadora do homem, né? A gente brinca que ele caprichou na mulher, mas ele caprichou mesmo, né? Ezequiel até já falou alguma coisa sobre isso. A mulher consegue estar ouvindo uma notícia, às vezes, no rádio, prestando atenção no tempo da panela no fogão, respondendo aonde está alguma coisa lá no quarto que o filho está perguntando, né? Ela tem essa capacidade, né? De estar com atenção em várias coisas. E isso já realmente foi até provado, né? Diz que o homem tem algumas ligações entre o hemisfério direito e o esquerdo do cérebro. A mulher tem várias, muito mais, né? Do que o homem. Isso é comprovado já pela medicina, né? Então, é claro que Deus, na sua infinita sabedoria, não ia fazer um ser inferior, porque não ia ser ajudadora, ia ser atrapalhadora, né? Não é mesmo? Para ajudar. Quando você precisa de ajuda em alguma coisa, você procura alguém mais capacitado para te ajudar, né? E como Deus colocou essas capacidades na mulher, eu falo que a mulher só perde para a força física o homem, né? Na força física. E algumas até que não, né? Algumas são fortes, né? Até mais fortes que o marido. A gente já viu caso aí de marido denunciando a mulher na delegacia que apanhou do marido, né? Quer dizer, apanhou da esposa, né? Então, como não é natural da mulher ser submissa, Deus deu a ordem dela ser submissa. E também não é natural do homem amar sua esposa, né? Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, ele estava lá sozinho, ele estava acostumado a estar lá tomando conta de tudo sozinho. Aí você percebe que o homem, ele é um tanto egoísta por natureza, não é? Ele não pensa assim, de cara, em outra pessoa ao seu lado. Quando tem alguma coisa para fazer, é natural. Acho que todos são assim, né? Aí Deus deu a ordem para que o marido ame sua esposa, né? Então não é natural dele amar, Deus ordenou que ele ame, como Cristo amou a igreja, dando a própria vida por ela. E a mulher seja submissa, porque não é natural dela ser submissa, né? E disse que o marido é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Isso é uma ordem de Deus, não é
uma opção, uma escolha, né? E é linda essa comparação aqui, né? A igreja sujeita a Cristo como noiva. Cristo, a cabeça, o cabeça do corpo, né? Então mostra aqui Cristo e igreja, noivo e noiva, como marido e esposa, né? E outro dia eu estava meditando nisso, e há uma coisa muito profunda aqui, né? Assim como Cristo quer comunhão com a sua igreja, relacionamento com ela, para isso ele deu a própria vida, ele mandou o seu espírito, né? Dessa maneira deve ser o relacionamento do casal. Muita comunhão, né? E quando o casal está naquela profunda comunhão, naquele profundo relacionamento, dizendo com respeito ao ato conjugal mesmo, não há momento mais profundo, né, de maior proximidade do que esse, não é mesmo? Naquele momento, um recebe do outro, não é? Quando o esposo beija a esposa recebe da boca do marido. Meu sobrinho, quando é pequeno, eu falava assim, nheca, 1000 bactérias, 1 milhão de bactérias, né? Mas a esposa recebe da boca do marido, no beijo. E a igreja deve receber da boca de Cristo a sua palavra. Amém? Naquele ato conjugal, naquele relacionamento sexual, no momento mais profundo, a noiva, a esposa, recebe do corpo do marido. Não é? E naquele momento de intimidade, de profunda comunhão, é gerada uma vida, muitas vezes. E se a igreja não tem esse profundo relacionamento com Cristo, não se gera vida. Percebe a comparação aqui? Como é profunda? Quando você lê lá João 15, de 1 a 8, vamos ler também. Fala do mesmo assunto de uma maneira diferente. Mas Jesus, ele é tremendo na revelação da sua palavra. Os exemplos que ele dá, para que a gente entenda, para que a gente medita neles e compreenda o que ele está falando. João 15, 1 a 8. Que é que diz aí? A videira e os ramos. Amém? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? Você vê que a palavra que sai da sua boca nos limpa quando nós a recebemos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha que promessa linda, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Ele é a videira, nós os ramos.
quando nós estamos ligados nele, recebemos da sua seiva, e aí produzimos fruto. Né? É o mesmo exemplo de uma maneira diferente. A noiva e o noivo, né, geram vida no seu relacionamento íntimo, profundo. Cristo e a igreja, a videira e o ramo. Né? E aqui na videira ele fala que se você não produzir fruto, você é um ramo estéril, você vai ser cortado, lançado no fogo, porque para nada mais serve. A noiva, a igreja, precisa produzir fruto. Né? E aqui, no casamento também, nós precisamos dar frutos. Né? E nós somos essa noiva, a esposa aqui, que deve ser submissa como Cristo, como a igreja a Cristo. Amém? E lá em 1 Coríntios 11 a 12... 1 Coríntios 11 a 12. Diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Percebe? A mulher veio da costela do homem. Depois o homem nasce da mulher. Não há um maior que o outro diante de Deus. Amém? Cada um tem o seu papel e nós precisamos saber qual é o nosso papel para que haja ordem na nossa casa, ordem na igreja, ordem na sociedade. Mas diante de Deus não há diferença. Deus não faz distinção entre o homem e a mulher. Amém? Precisamos compreender que homem e mulher são iguais aos olhos de Deus, o qual, conforme a sua vontade, determinou papéis específicos a cada um, estabelecendo o homem como cabeça e a mulher como ajudadora. Certo? O papel da mulher, então, no casamento. Lá em Gênesis, quando nós vemos que Deus formou a mulher a partir da costela do homem. Né? Não foi da cabeça, diz, para que ela não estivesse acima dele, nem foi dos pés para que ele não pisasse nela, né? A humilhasse. Mas do lado, para ser sua companheira, para estar ao lado, para andar ao lado, né? E aqui do lado está sempre mais perto do coração também, não é? Ele podia tê-la formado da mesma maneira que ele formou o homem, do barro da argila, mas ele não fez isso, né? Quando ele foi criar a Eva, ele pegou uma parte interna de Adão. E ele estabeleceu ali uma total identificação dele com a sua parceira. Tanto que quando ele recebe a mulher, Adão diz: esta afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Né? Ele amou aquela mulher na hora que ele a viu e a recebeu. E um dos papéis da mulher é também amar seu esposo. Amém? O amor é a base de tudo. Deus é amor. Deus ordena que o homem ame sua mulher. E a mulher também deve amar seu esposo. O apóstolo Paulo, lá em Tito 2,4, ele pede que as mulheres idosas da igreja instruíssem as recém-casadas a amar seu marido. E naquele amor estava incluído não só o amor, né, de estar ali apaixonada por ele, mas o amor do cuidado que deveria ter com ele, para com ele,
nas coisas da casa, nas coisas pessoais dele, nas suas necessidades pessoais, né? Ele pede que as mais velhas ensinem as mais novas, né? E Paulo não estava tratando, né, desse amor romântico, mas do compromisso da esposa com o bem-estar do marido. O marido e a mulher devem, de sua própria vontade, estar motivados a amar um ao outro, a praticar esse amor, né? Então a esposa deve amar ao marido. A esposa deve ser ajudadora do marido. O Senhor delegou à mulher uma tarefa de extrema importância na família. Quando a formou, ele a projetou para ser auxiliadora idônea de seu esposo, para ajudá-lo em tudo o que lhe diz respeito e para ser sua fiel companheira. A mulher é a parte que faltava ao homem. Ela o completa, pois foi criada com a intuição e a sensibilidade mais aguçada, a fim de equilibrar os relacionamentos familiares e agir como uma sábia mediadora. A mulher precisa honrar o marido e estar ao seu lado como ajudadora. Ela deve ensinar os filhos a obedecer-lhe, a honrar o pai, a amá-lo. E esse ensinar, a Bíblia fala que é ao deitar, ao levantar, né? Nas refeições. Todo momento ensinar nossos filhos o temor ao Senhor, o respeito ao pai. Isso faz parte da nossa missão. Quando nós cumprimos o propósito nos dado por Deus, nós desempenhamos o nosso papel da maneira correta, respeitando o marido e ensinando essas qualidades aos nossos filhos. E assim nós podemos edificar nosso lar. Você vê que a Bíblia fala que quem edifica é a mulher, né? Edificar no sentido de construir, manter forte, manter os laços ali familiares ligados. Essa parte Deus deu à mulher, pela sua capacidade de ser mais sensível, né? Por estar mais tempo, às vezes, com os filhos, né? Não é errado a mulher exercer outra função fora de casa. Não é. Desde que ela não descuide da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Desde que ela consiga equilibrar tudo isso. Mas se ela tiver que optar, a prioridade diante de Deus é a família, é a casa. Porque um dia, quando estivermos diante dele, vai ser sobre como nós fomos como esposa, como mãe, é que nós vamos dar conta. Amém? Outro papel que a mulher precisa estar exercendo, né? Amar o esposo, ser ajudadora, submeter-se ao marido, como nós já falamos, tratar o esposo com respeito, né? Efésios 5:33, Gálatas, Efésios 5:33 diz assim: não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. A conduta honesta e o comportamento digno da esposa são as formas dela mostrar consideração por ele. A fidelidade é outro ponto importante aí, né? Ser fiel ao marido. E a preocupação com tudo aquilo que diz respeito a ele como companheiro. Uma esposa fiel jamais deve falar mal do seu marido, a quem ama, não é? Nós devemos ter cuidado com a nossa boca. Às vezes até o marido não é aquela bênção que você queria que fosse, mas ore por ele. Fale dele para com Deus, que o criou, né?
Há coisas que só o Espírito Santo que pode entrar onde nós não podemos é que vai mover e mudar. Mas nunca falar mal, né? Estava assistindo um vídeo que o pastor estava falando sobre família e casal, e ele disse que às vezes a mulher que chega na igreja e a amiga fala: e aí, como é que está seu esposo, sua família? Ele não veio com você? Não, aquela anta ficou lá em casa, né? Aquela bênção, né? Aquele traste. Não, jamais. Nós devemos respeito e honra. Quando nós falamos mal do marido, e eu já vi às vezes alguns comportamentos assim, nós estamos desobedecendo a Deus, porque Deus diz que a mulher deve amar e honrar a seu marido. Então, quando nós falamos mal, em primeiro lugar, estamos pecando e desobedecendo a Deus. A Bíblia fala que o marido que não é cristão, pelo bom comportamento da esposa, por ele ver seu procedimento fiel, digno, justo diante de Deus, ele vai ser ganho sem palavra alguma. Porque o nosso testemunho diz muito mais do que as nossas palavras. Verdade? Outro ponto que é papel da mulher no lar, que tem que estar prestando muita atenção aí, é a administração da casa. A administração da casa é tarefa da esposa. Ela deve providenciar tudo para o conforto do seu esposo e dos seus filhos. A limpeza da casa, a organização, né, das coisas, dos documentos, objetos pessoais, aonde se guarda a tesoura, a cola, a linha, a agulha, quando você precisa, que às vezes nunca acha, né? Precisa cada coisa ter a sua casinha. Eu falo lá em casa, ó, cada coisa tem a sua casinha, né? Tem o seu lugar. A organização da casa é tarefa da esposa, né? A alimentação, cuidar da alimentação, ter um programa aí certinho, não ficar perdida, né? O que vai fazer do almoço. Já pensa se você vai fazer um pouco a mais e deixar para janta, né? Ou se o que você fez no almoço, você pode dar uma reformada, né? Fez uma carne de panela no almoço, vira um picadinho na janta, né? Mas saber aproveitar as coisas, né? Se programar para que você não fique ali tumultuada, nervosa, irritada. Os filhos, cuidar de tudo que diz respeito aos filhos, né? O uniforme, o lanche, as consultas médicas, ao oculista, ao dentista, tudo agendado para não ficar nada atropelado. Tudo isso é papel da mulher. A tarefa de administrar o lar, né? Deus deu à mulher porque já criou ela com essas capacidades a mais. Então não é um peso. Nós podemos fazer. Nós só precisamos de disciplina, de organização, né? E como nós temos tantos compromissos, nós precisamos estar pedindo a Deus aí a força, a graça, a sabedoria, a capacitação, né? Virtudes que a esposa deve ter. Vamos falar agora sobre algumas virtudes. Lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Aqui a gente vê de novo, né, Deus falando sobre a mulher sábia e a tola. E ele fala sobre lembra, as virgens, as prudentes e as nécias, aguardando o noivo, né? Novamente a gente vê um paralelo aí. A sabedoria é a capacidade de refletir sobre cada situação para agir com sensatez, de forma que traga paz e solução eficaz aos problemas. E Deus dá essa sabedoria à mulher para edificar a sua casa. Logo, para a esposa ser sábia, não basta que ela tenha profundo conhecimento sobre a vida, a ciência e os relacionamentos.
é preciso que ela saiba usar essas informações de forma sábia e específica para cada situação que se apresente. A mulher, se a mulher temer ao Senhor, obedecer sua vontade e colocar-se como ajudadora ao marido, ela vai conseguir edificar seu casamento e a sua família. Então, o ponto principal aqui é a comunhão com o Senhor que nós precisamos ter. A esposa sábia jamais deve inverter os papéis sociais, nem agir de maneira arrogante para humilhar o esposo ou questionar a liderança dele. Se fizer isso, estará agindo como uma mulher tola que, em vez de edificar, destrói a casa com as próprias mãos. Amém? Outro ponto: temor a Deus. Né? Temer a Deus é reconhecer que existe um Deus único. Não é aquele temor de medo de Deus, mas é aquele temor de eu amo tanto que eu não posso magoá-lo. Amém? E esse Deus que me criou para eu ser ajudadora, e eu ser companheira, e eu ser uma mulher sábia, que eu saiba administrar minha casa, que eu saiba edificar minha casa. Nós precisamos ter esse temor de Deus no coração. E esse temor a Deus, ali em Provérbios 8:13, fala que também implica em aborrecermos o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Né? Então, não podemos ter também essas qualidades no coração, tá? Porque senão podemos cair naquele erro de, às vezes, querer humilhar, né? Querer falar mal, e isso é pecado. A esposa que teme a Deus reconhece a soberania dele em primeiro lugar. Deus é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Amém? Ele é o principal habitante ali. Se a mulher teme ao Senhor, ela se aparta do mal, ela busca o bem do seu marido, da sua família, como também ela promove o perdão, a paz e o amor no lar. Esse é um outro ponto muito importante, né? Amor e perdão. Porque nós somos feitos de barro, somos pó, não é mesmo? Nós erramos e falhamos. Assim, o amor dá força ao perdão. E o perdão renova o amor dentro de casa. Né? Nós precisamos sempre ter isso em nossa família. A bondade e a esperança está sempre no coração da mulher que teme ao Senhor. Bondade, esperança, porque ela guarda os mandamentos divinos e se submete à sua orientação e vontade, recebendo do Senhor discernimento, prudência, bom senso, vida, né? E capacitação. A mulher que teme ao Senhor, que tem Jesus como centro da sua vida, ela tem um caráter transformado. Amém? Cristo habita em nós e nós precisamos manifestá-lo através das nossas atitudes. Ali em Provérbios 21:19 fala que é melhor morar num deserto do que com uma mulher rixosa, do que com uma mulher chata, antipática, né? Provérbios fala que a mulher rixosa, ela é como uma goteira. Já viu quando você quer dormir e fica aquela pim, 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 aquele barulhinho assim, aquela torneira pingando, né? Chega uma hora que ninguém aguenta, nem os filhos aguentam, não é só o marido, né? Fica falando sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido, mas é pela nossa atitude, né? Até diante de Deus, a Bíblia fala isso, né? E não devemos ser assim. A esposa
deve apresentar boas qualidades, né? Não viver reclamando, falando mal. A esposa virtuosa, por sua vez, ela é uma mulher que ela permite que o Espírito Santo controle os seus temperamentos, né? Até mesmo na TPM, irmãs. Nessa hora, mais oração e jejum, viu? Né? Esses dias estava escrito na internet lá, recebi que fala assim: Deus criou a mulher, o diabo criou a TPM e a menopausa. Né? E é verdade, é um momento que o marido deve ter mais paciência, por favor, compreendam, né? Somos pó, somos barro. E mulheres, nesses dias, fiquem mais em estado de oração, meditação na palavra, boca fechada, né? Para que a gente não venha falar o que venha se arrepender depois, né? Palavra dada não volta atrás, né? Então que o Espírito Santo venha nos controlar aí nesses dias, né? Vamos refrear nossa língua. E esse tipo de mulher que tem o controle do Espírito Santo vai ser uma companheira que vai ser motivo de alegria para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua casa, né? A serenidade e a doçura, né, vão ser suas marcas. Seu esposo vai ter orgulho, né, se você agir assim. Um outro ponto que a mulher precisa ter também é ser dedicada. Lá em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, ela costumava levantar-se cedo. Diz que era ainda noite e ela já estava de pé, dando ordens às suas servas, mantimento à sua casa, adiantando as refeições, né? Ela não tinha preguiça, né? E a preguiça é uma coisa que o inimigo usa muito para querer que a gente perca a hora, perca prazos, depois fica irritada, fica nervosa, chega fim do dia, está tudo enrolado, não conseguiu dar conta das tarefas das casas, né? Às vezes tem conta para pagar, esqueceu, vai pagar com multa, aí o marido já fica irritado. O inimigo usa tremendamente a preguiça contra nós. Vamos repreender isso, né? Não vamos deixar que ela venha lutar aí contra nós, né? Vamos acordar cedo, pedir ao Senhor, né, que nos ajude a ter uma disciplina aí, acordar de manhã, ter um tempo aí com Ele, na sua palavra, pedir a Deus sabedoria, discernimento, capacitação para o nosso dia, para tudo que formos fazer, entendeu? Ultimamente eu acordo assim e peço: Deus, me dá sabedoria, graça, discernimento, capacitação, para tudo que eu tenho que fazer hoje. Até quando você vai cozinhar, entendeu? Deus, me dá sabedoria, me dá graça, me ajuda a fazer uma refeição abençoada para a minha família, né? Deus ajuda, Deus dá toda a capacitação necessária, né? Quando você vai lavar roupa, não reclama não. Pede que Deus te capacite, te ajuda, te dê força, né? É uma tarefa difícil, mas Deus nos ajuda e nos capacita aí, né? Os afazeres domésticos são muitos. Por isso a gente precisa ter uma organização, né? Ser zelosa para poder fazer tudo da melhor maneira possível. Porque a Bíblia fala assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em atitude, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fazemos, gente, cuidar da casa, dos filhos, do marido, né? A organização, as tarefas, nós fazemos em nome de Jesus, como se fosse Ele que estivesse fazendo. E eu creio que Ele faria com excelência. E o Senhor quer que nós façamos com excelência, né? O nosso lar aqui na terra tem que ser um treinamento do que vai ser lá no céu. Tem que ser um espelho
do que vai ser no céu. Tem que ser um lugar gostoso, onde as pessoas entram e sintam ali o bom perfume de Cristo. Lugar gostoso de estar, limpo, organizado, sem gritaria, né? Onde Jesus tem prazer de estar ali com vocês. O Espírito Santo tem liberdade de agir, né? Onde se manifeste a presença do Senhor. A esposa que tem essa sabedoria, que busca essa sabedoria no Senhor, na sua palavra, ela vai se dedicar ao trabalho da casa com diligência, crendo que o Senhor a sustenta e por seu intermédio Ele dá ânimo e auxílio que ela necessita. Né? Outro ponto que nós precisamos ter, né, que a mulher virtuosa na sua palavra tem: compaixão pelo próximo, pelo seu semelhante, né? Por outras irmãs mais novas, né? A esposa virtuosa é aquela que, além de cuidar com excelência do seu marido e do seu lar, ela consegue dedicar-se com amor ao próximo. Provérbios 31:20 falava que ela abria a mão ao aflito, né? E ela não media esforços para ajudar o necessitado, a mulher virtuosa, porque ela aprendeu com o Senhor Jesus a praticar a justiça e a bondade. Então nós devemos ter esse cuidado. De que maneira que a gente pode fazer isso? Visitando pessoas, irmãos que estão doentes, né? Estar orando por aqueles que são mais fracos na fé, que você sabe. Orações que às vezes pedem para você na igreja: irmã, esteja orando por mim, né? Vamos estar orando, vamos estar anotando isso para não esquecer. Orando por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, da sua família, amigos, vizinhos ou que trabalham com você. Fazendo um trabalho voluntário, né? Aqui na igreja tem muitas irmãs que ensinam nos cursos, faz trabalho voluntário, auxiliando, né, os que estão passando por necessidades, que estão com dificuldades, ouvindo outras irmãs, está orando junto, ajudando aqueles que estão, às vezes, passando por perdas. Às vezes, irmãs que passaram por perdas na casa, na família, irmãos que você sabe, está lá junto, apoiando. De muitas maneiras nós podemos fazer isso. Ontem eu estava lá na Igreja Batista e um pastor Neto, ele tem um ministério que chama Escolhas. Ele falou que agora, abril ou maio, ele vai estar dando um seminário sobre capelania lá na Igreja Batista, né? E que vai ser aberto inscrições. Ele ficou de ajudar. Então, aquelas irmãs que de repente quiserem, eu falei para ele me avisar que eu gostaria de fazer, para de repente a gente estar fazendo visita a hospitais, né? Indo lá, lendo um trecho bíblico, orando por aqueles que estão enfermos. E ele vai estar dando um treinamento sobre isso. Presídio, orfanatos. Então é uma maneira que a gente pode estar ajudando, exercendo um ministério aí. Amém? E aí eu vou estar avisando, e quem quiser ir comigo vai ser bem-vindo. Agora eu quero estar falando sobre alguns cuidados que nós devemos ter e erros que não devemos cometer. O primeiro, falta de cuidado com a aparência. O descuido com a aparência pessoal é um fato que contribui para a separação de muitos casais, né? Se a mulher não tiver o cuidado com a casa e com a própria aparência, né, muitos casamentos têm sido afetados por causa disso. Nós sabemos que o homem é atraído pelo que ele é. A mulher é mais ouvido, né? O homem é mais visual. Então devemos ter um cuidado aí, né? Não devemos nos desleixar
com nossos cuidados pessoais, com a nossa aparência, né? Não devemos descuidar da nossa higiene, dos nossos cabelos, das nossas unhas, das nossas vestes, né? Devemos procurar estar sempre cheirosinha, arrumadinha para o nosso marido, porque isso vai manter o seu interesse, o seu cuidado para conosco também, não é verdade? E principalmente, gente, a questão que eu queria estar falando sobre cuidado com as vestes, né? Porque o nosso marido é atraído pelo que vê, mas os outros homens também, né? Então vamos tomar cuidado com a nossa aparência, porque a mulher também que se veste bem, ela honra seu marido, né? E o corpo da esposa é para o marido. Só ele deve ver o que está abaixo dos vestidos. Amém? Não são outros homens. Vamos tomar cuidado com isso, né? Às vezes na igreja, assim, tem algumas irmãs que, né, aqui não acontece, em nome de Jesus. Mas, de repente, o irmão de trás está ali, né, de olho fechado, assim, na adoração. Mas não é porque ele está em comunhão com Deus, não. É porque ele não pode abrir o olho para olhar a irmã que está na frente, né, para não pecar. Vamos tomar cuidado com transparência, né, com muito decote, né, com quando você senta assim, você tem que pôr a Bíblia para completar o espaço que está faltando na saia, né? Toma cuidado, né? Porque nós devemos honrar ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Cristo habita em nós. E esse é um ponto que nós temos que tomar cuidado. Vamos dar uma lida ali em Provérbios 31, rapidinho, só no encerramento do texto. Provérbios 31, versículo 30. Diz assim: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras, né? A mulher que teme ao Senhor. Então a gente vê que a mulher que teme ao Senhor, ela ama seu esposo, né? Ela se põe no papel de ajudadora, né? Porque o Senhor a criou capaz para isso. Ela se submete ao marido, porque é uma ordenança do Senhor, né? Se ela não tiver essa submissão, ela está desobedecendo antes de tudo a Deus, né? E vai quebrar a ordem do lar que o Senhor criou, né? Ela o trata com respeito, não fala mal dele a outras pessoas, né? Ora por ele, apresenta diante de Deus. Eu falo para o meu esposo, né, algumas coisinhas assim, eu falo, ó, não falo mais para você, eu falo para o seu chefe. Aí é duro, né? Eu sei que ele é por mim, glória a Deus, é meu amigo, né? A mulher que teme ao Senhor, ela administra bem seu lar, né? Ela tem seu caráter transformado pelo Espírito Santo.
ela se dedica ao seu lar com amor. Ela tem compaixão do próximo. Ela cuida da sua aparência. E ela tem cuidado com o seu comportamento. Tá? Maneira de falar, maneira de olhar, maneira de se vestir. Em tudo isso, nós temos que honrar e glorificar a Deus em primeiro lugar. Porque é a Ele que nós estamos servindo. Sabe, quando você, tudo que você faz, pensa, se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria assim, Ele falaria assim. Antes de você sair, se olha no espelho e fala assim, Jesus, tá bom assim? Dá uma olhadinha aí, né? Dá uma olhada. E Jesus vai se alegrar com você, né? Nós o amamos tanto que nós não podemos desagradá-lo. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, e Ele dá, para a gente cumprir bem o nosso papel. Amém? Vamos estar vendo um vídeo. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Do nosso irmão Maurício Paes. Eu achei lindo assim a letra da música. Talvez até vocês conheçam, mas meditam nela. Que fala sobre a família. E fala que a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Ela é um tesouro que o Senhor nos deu, né? É um lugar onde nós sempre devemos querer estar, né? É um lugar onde podemos ser nós mesmos. Porque há o amor, ao respeito, ao perdão, né? Quando há diferenças, o perdão prevalece. Né? E fala que a minha família, ela deve estar debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, o Senhor. Amém? Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito lindo. Se vocês souberem, pode estar cantando junto. Amém? Tudo que for falado, viva esse momento, porque é precioso, é precioso. Juntos. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Teu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor. Diga assim, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Declare: a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença
presente precioso eu ganhei. Diga um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Diga lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer. Diga aí, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. Declare forte: a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar, onde? Na presença do Senhor. Declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Erga a sua mão direita e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Amém? Que nós possamos promover isso no nosso lar, né? O amor, o perdão e poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Os maridos que estão aqui, noivos, coloque a mão assim sobre o ombro da sua esposa e ore por ela, para que Deus abençoe, a capacite, lhe dê graça, sabedoria, discernimento. Amém? Que você a ame, que você saiba que ela é como uma joia preciosa que o Senhor te deu. A Bíblia diz que a mulher sábia é a coroa do seu marido. Você vê que a coroa está num lugar de destaque, né? Toda a honra e a autoridade de um rei é demonstrada ali pela sua coroa, né? E a mulher que é sábia honra, né? E edifica também a vida do seu esposo. Amém? E mulheres, peça isso ao Senhor, que Deus lhe dê toda a capacitação necessária para desempenhar o seu papel com excelência, porque é o Senhor que estamos servindo. Amém? Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse tempo, pela Tua palavra que nos ensina. Pai, que Teu Espírito Santo venha estar fazendo com que essa palavra venha fazer diferença na vida das minhas irmãs, em cada família aqui, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe ricamente cada um desses lares, que cada um desses lares venha, Pai, manifestar a Tua presença, a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, ó Pai,
seja revelado em cada um desses lares. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, ó Pai, no coração do marido, no coração da esposa, Pai. Que o Senhor, que é o arquiteto da família, que criou a família, venha guardar, proteger cada um desses lares, Pai. Que essas famílias, Senhor, nessa cidade, seja como um farol, ó Pai. Ó Deus, seja um testemunho vivo ali, de que o Senhor habita naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar através das nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos levantou com esse propósito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu ordeno a tua bênção sobre cada uma das minhas irmãs e sobre cada um desses lares, Pai, de capacitação na educação dos filhos, ó Pai, de sabedoria, Senhor, ao esposo, à esposa, na educação dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam ensinados do Senhor, Pai. Que eles cresçam para te servir e te glorificar também na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Eu abençoo essas famílias em nome de Jesus, Pai. Continue conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.